Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, para que possamos, na noite de hoje, conversarmos, refletirmos sobre a proposta do estudo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nós sabemos que o Espiritismo, ele tem 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Muitas vezes, o que nos traz aqui são as dores físicas, as dores psíquicas, os desconfortos que nos são causados pelo nosso passado, pelo nosso presente, pelas nossas atitudes, as nossas condutas. E claro que esse buscar em Deus, buscar na religiosidade, o conforto para os nossos corações é imensurável, é maravilhoso, é extremamente importante para o nosso despertar moral e ético. Mas nós não podemos esquecer que a doutrina espírita, além do seu aspecto filosófico e científico, tem o viés moral e religioso. No aspecto científico, trarei aqui pequenas abordagens sobre o tema proposto na noite de hoje. Como devemos nos comportar para buscar melhores resultados aqui na Casa Espírita, em nossas vidas particulares, em nosso trabalho, em nosso planeta como um todo. Mas também vamos refletir à luz de Mateus, que trata dessa passagem evangélica de forma muito minuciosa, precisa e reflexiva, a nos aconselhar e a nos fazer refletir que quando ele coloca ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ele está nos convidando a uma reflexão, a uma postura, porque ele nos coloca a refletir que nós precisamos agir de forma positiva nesse processo de caminhada, de cura, de autocura, de perdão, de despertamento. Não é só de cima para baixo. Nós precisamos ter uma atitude positiva nesse nosso processo de crescimento. Nós participamos. Nós deveremos entender a importância do querer, do agir, do questionar-se. E tudo isso aborda-nos a doutrina, no seu aspecto filosófico. Todos aqui já nos fizemos uma pergunta: por quê? Por que comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que agora? O que está me fazendo passar por essas dificuldades? E esses porquês é que trouxeram muitos de nós e aos grandes filósofos profundas reflexões. Nós precisamos perguntar a nós mesmos por que estamos aqui na noite de hoje. O que estamos buscando nessa vinda? Seja aos encarnados, aos desencarnados, o que estamos propondo? O que estamos querendo em troca? A ajuda espiritual? A ajuda material? A ajuda para os nossos processos psíquicos, emocionais, os nossos desequilíbrios orgânicos? É um conjunto de perguntas e reflexões que precisamos despertar, buscar respostas sem máscaras, com sinceridade. É um questionamento interior. A casa espírita, e eu vou falar casa espírita porque nós estamos na casa espírita,
não promete a ninguém, ou pelo menos não deve prometer, a cura dos corpos físicos e espirituais sem uma participação, sem uma colaboração ativa de qualquer um que chegue até aqui. Quando falamos em ajudar-se, essa autoajuda para receber, é porque nós precisamos nos colocar de forma receptiva para descobrirmos, aceitarmos novas verdades, novas descobertas, novos caminhos, e com isso transformar as nossas atitudes, os nossos comportamentos de forma à ascensão às esferas superiores. Então, quando a gente chega aqui, seja pela dor física ou espiritual, nos é proposto um tratamento. Muitas vezes é indicado um tratamento fluidoterápico, ou seja, a terapia de uma forma que atue mais intensamente no nosso perispírito. E muitas vezes perguntamos, será que realmente estamos querendo o que viemos aqui buscar? Porque o tratamento espiritual, o convite que Jesus nos faz, através do Evangelho, da vivência do Evangelho, é de uma autotransformação. Ele não nos promete nada de forma imediata, porque ele sabe que nós somos imperfeitos. Então, quando ele nos convida, através de Mateus, a refletir, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ele vai relembrar isso a todos nós. É necessária uma postura de autoajuda. E vamos trabalhar o quê? Para repensar nessa nossa conduta, nessa ajuda, nesse autoconhecer-se. Vamos pensar em quê? Aceitar. A primeira coisa que devemos pensar é na aceitação da nossa condição enquanto espíritos imortais, mas encarnados aqui na Terra, com todas as imperfeições ainda pertinentes ao nosso estado, com diversas dificuldades advindas de um passado de quedas e de muitas lutas, muitas delas conosco mesmo. E nós não podemos esquecer disso, não podemos apagá-lo, mas podemos, a partir daí, termos um aprendizado melhor. Então, é preciso aceitar que nós somos imperfeitos, que não vamos nos transformar de forma imediata, porque também não foi essa a proposta de Jesus. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que a gente vai vivenciá-lo aos poucos, não numa única encarnação. Então, é um convite, mas um convite a longo prazo. Já ouvimos esse chamado diversas vezes, e diversas vezes não demos a devida importância. E por isso estamos mais uma vez sendo convidados a refletirmos sobre a necessidade da nossa transformação. Ou seja, da nossa reestruturação espiritual. Da gente buscar na aceitação de nossas dificuldades e das nossas condições forças para mudar. Porque, como diz Platão, aprender é mudar posturas. Então, todo mundo, quando chegou aqui, que passou pela entrevista, pelo atendimento fraterno, foi convidado a um novo aprendizado, a mudar de postura na sua caminhada. Todos que chegam e chegaram ao convite do Cristo, é convidado a mudar a sua conduta para poder caminhar melhor, para aprender a compreender melhor. Quando a gente vai mudar
né, quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente vai aprender também sobre novas coisas. Nós vamos ter novas revelações nessa busca, nesse mergulho interior que somos convidados a fazer. Porque ninguém aqui promete fazer pelo outro. Ninguém aqui pode fazer por ninguém. A gente pode ajudar, como é a proposta do tema. Nós podemos ajudar o outro, mas fazer por ele, não. Porque a tarefa de cada um, ela é individual. É um progresso individual que irá, com certeza, transformar a coletividade. E após a aceitação, nós precisamos ressignificar as nossas atitudes, as nossas dores, as nossas escolhas. Porque ressignificar, vamos trabalhar não só as nossas experiências, sejam elas do passado ou do presente, aquelas ainda que ocorreram nesta mesma encarnação, mas também ressignificar sentimentos. Ou seja, a gente vai ter que mudar o nosso olhar, a nossa interpretação, mudar o nosso foco de visão, que vai nos ajudar a quê? A gente mudar a nossa postura, a nossa atitude psicológica, emocional, consequentemente, as nossas atitudes físicas, aquelas orgânicas, que atingem diretamente o nosso corpo físico. Para quê? Buscando o quê? Uma libertação interior. E nas palavras do Cristo, a edificação do reino de Deus dentro de nós. Então, como é que a gente vai fazer? Olhar e ressignificar a nossa vida. Olhar de forma diferente. Ao invés de buscar culpados, vivenciar e promover e ajudar nas soluções. A gente precisa buscar o nosso bem-estar físico e emocional. Porque temos um corpo. Estamos encarnados porque temos um corpo e precisamos dele para aprender. Mas somos um espírito. E como espírito precisamos crescer e amadurecer. E isso requer o quê? Um processo de autocura. Um processo de uma viagem, de um mergulho em si mesmo. Para que possamos buscar com maturidade a solução para as nossas dificuldades. E por que eu falo com maturidade? Porque nós precisamos ter consciência de tudo aquilo em que passamos, em que sofremos, em que erramos, até mesmo nas situações em que nos sentimos culpados e que queremos mudar as nossas atitudes. Então, a nossa proposta, a proposta de Deus em nossa vida, nos ajuda e o céu te ajudará, é porque juntos nós receberemos o amparo necessário, a ajuda através dessa busca interior, no processo de aperfeiçoamento moral, de crescimento enquanto espíritos imortais, promovendo em nós a autocura, porque quem se comporta como vítima abre mão do seu poder pessoal. Essa é uma citação que está num livro chamado Atitude, do Andrei Moreira, que é um espírita, né? Esse livro Atitude, ele é um livro espírita e o Andrei é médico.
em Belo Horizonte, participa da AME de Belo Horizonte, e ele traz nesse livro essa reflexão. Quem se comporta como vítima abre mão do seu poder pessoal. Por que ele nos traz essa reflexão? Porque a gente não vai sair da condição de vítima. Todo mundo, a culpa é dos outros, é uma culpa exterior. Como se nós não tivéssemos uma participação nesse processo de adoecimento. Nesses processos que nos violentam a alma e o corpo. Nós somos também responsáveis. Mas muitas vezes a gente só consegue responsabilizar o outro. Eu estou assim porque alguém está me adoecendo. Eu estou assim porque o meu corpo não está respondendo ao que eu esperava, ao que era esperado pela minha boa alimentação, pela minha boa conduta, agora. Mas e saberemos precisamente, ou pela bênção do esquecimento do passado, o que fizemos para termos que buscar esse processo de reajuste, tanto físico quanto espiritual, através do corpo físico, no reajuste espiritual. Então, vamos aprender a construir. A construir o quê? A construir por quê? A construir pontes. A construir dentro de nós situações que nos levam a uma paz interior, que nos levam a um sentimento de liberdade espiritual, que nos leva a pensar que nós somos filhos de um Pai justo, perfeito, e que nos dá a oportunidade da gente construir uma nova história. E quando eu não falo de reconstrução, porque dá uma ideia de que a gente vai fazer aquilo que foi feito, mas foi feito de forma equivocada. Não, nós vamos construir novas coisas. Nós vamos edificar novas verdades. A gente não vai reparar de qualquer forma. É preciso que a gente coloque cada tijolo. E que cada tijolo que a gente coloca é construção. É caminhada, é ascensão. Então vamos construir sim. Porque Jesus não falou, a gente vai reconstruir o reino divino dentro de nós. Nós vamos sim construir e buscar esse reino. Que não virá de forma exterior, e sim dessa edificação interna. E que a gente só vai aprender e só vai sentir à medida que a gente coloca cada tijolo de forma a nos edificar, a nos transformar e a mudar, ressignificar a nossa postura. Mas para que a gente construa uma nova história, a partir dos nossos erros, dos nossos defeitos, é preciso o quê? Perdoar. Primeiro, não é perdoar os outros, é se perdoar, entre o auto-perdão. Nós erramos, todos nós falhamos, todos nós tivemos os nossos equívocos, todos aqui, encarnados e desencarnados. Nós erramos. E precisamos compreender que não precisamos viver apegados a esse erro, apegados ao nosso passado de dívidas e de culpas, para que a gente se liberte. Eu há pouco falei da bênção do esquecimento. Esse esquecimento nos é dado para que a gente possa construir de forma a não carregarmos fardos desnecessários nesse novo caminhar. Eu não preciso lembrar de todas as faltas que eu cometi agora. Isso não seria bom. O que é importante dizer também, que não só de outras encarnações eu estou falando.
Estou falando também dessas faltas que cometemos nessa experiência enquanto encarnados. Muitas vezes estamos aqui por delitos cometidos nesta própria encarnação. Delitos às leis divinas, violações às leis divinas. Nós vamos esquecer? Não. A gente vivenciou, experimentou há pouco tempo. Mas é preciso compreender que precisamos aceitar e mudar. E esse auto-perdão, ele não serve para que a gente esqueça e passe a mão por sobre nossas cabeças, nossas consciências, de forma a dizer, não, eu vou fazer novamente. Deus está me perdoando o tempo inteiro, Ele é um Pai de infinita bondade e misericórdia, sim. Mas nós já conhecemos das leis. E a nossa responsabilidade é maior. O perdoar-se significa não manter o pensamento atrelado ao passado, atrelado a uma conduta, uma forma, um ato que a gente já não pode mais modificar. É preciso que a gente olhe para frente, ressignifique, mude o foco, interprete. Bom, naquele momento, eu só poderia agir daquela forma. Isso é ressignificar. Você agiu de forma violenta, inconsequente com seu semelhante? Naquele momento era tudo o que você tinha para fazer. Está certo? Não. Terá que se adequar? Sim. Porque ninguém vai fugir a essa responsabilidade. Mas do que adianta você ficar lembrando, relembrando e voltando àquele ponto o tempo inteiro de sua existência? O que isso fará conosco? Com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa psique, com o nosso corpo físico. O que estaremos trazendo para nós? E aí, vamos buscar o quê? Vamos assumir essas culpas. Vamos assumir sim, não é vergonha. Ora, se a gente lembrar, mais uma vez, a passagem na mulher adúltera, quando Cristo diz, Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados. Vai e não tornes a pecar. Ele não estava dizendo assim, apagados estão os teus pecados ou as tuas faltas, os teus erros. Não foi isso que ele disse. Ele disse, não olhe para trás, vá e não tornes a fazer a mesma coisa. Não é esse o nosso convite? Será que esse convite também não serve para nós? Apagados não serão o nosso passado, nem a nossa dívida. Mas segue adiante, ajuda-te, levanta-te. Você vai perceber que a ajuda do plano espiritual chegará de forma mais fácil. Chegará de forma a despertar-nos com racionalidade. Nós não vamos mais buscar milagres, e sim transformações. Essa é a proposta do Evangelho. Não é que a gente adentre aqui e de um dia para outro a gente esteja transformado sem nenhuma coparticipação ou colaboração. Então, assumindo as nossas culpas, a gente tem coragem para a gente enfrentar os nossos medos. A gente tem coragem para a gente enfrentar a si próprio, que é muito difícil. Muitas vezes é mais fácil enfrentar o outro, alguém que se põe numa condição diversa ou adversa da nossa, e a gente vai e enfrenta com argumentos, comportamentos, de forma às vezes até física, mas a gente muitas vezes corre, afasta de nós esse mergulho interior. Assumir, sim, as nossas faltas. Eu errei. Isso não é fácil. É um processo que dói? Claro. Nós somos imperfeitos. Assumir que nós falhamos perante aqueles que amamos,
perante aqueles que esperavam de nós atitudes diferentes, perante o Pai, quando já somos despertados para uma realidade maior. Não é um processo fácil, mas é um processo que irá nos auxiliar no nosso crescimento. É um processo que vai nos ajudar muito a sairmos da posição de vítimas, a não termos medos de construir, de recomeçar e de buscar uma transformação interior. E vamos seguir adiante. Esse é o convite do Cristo. Seguir adiante, ou seja, continuarmos a nossa marcha. Nós estamos numa caminhada. Uma caminhada para imortal. Nós somos espíritos imortais. Então precisamos seguir adiante. Então, para seguirmos adiante, a gente já se questionou bastante. Estamos aqui por esse motivo. Vamos buscar forças onde? Para seguir adiante o Evangelho. E aí vem Mateus, traz no seu Evangelho, capítulo 7, no versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Essa tradução, né, está no Evangelho por Emmanuel, Mateus. Então, vamos refletir. Pedi e vos será dado. Muitas vezes a gente interpreta que a gente pede e a gente vai receber exatamente o que a gente está pedindo. Que a gente vai buscar e a gente vai achar as respostas que a gente quer ouvir. E que será aberto para todos nós oportunidades. Do jeito que nós queremos. E vem a explicação do Evangelho. Leia de novo. O que pedes? Será que é bom para vós? Para mim? Para vocês? O que eu peço? Por isso que nós não podemos dissociar a leitura evangélica do processo filosófico. O que eu peço? É bom? Terá utilidade para mim? Muitas vezes eu acho que sim. Mas não era isso. Não é isso que eu preciso. Então, o que eu peço? Forças, coragem, perseverança, para que a gente tenha todas aquelas atitudes que falamos anteriormente. Vamos buscar. O que a gente está buscando nessa nossa caminhada? Eu estou buscando facilidades materiais? A minha proposta hoje é apenas imediata? Porque se for essa, nós estamos buscando a transitoriedade da matéria. As coisas perecíveis da carne. Se o que nós buscamos forem coisas que irão perecer após o nosso retorno ao plano espiritual, eu digo com toda certeza que estamos procurando equivocadamente falsas promessas. O que a gente quer, na verdade? Transformar-se. É isso, e é nisso que nós estamos acreditando. É a gente encontrar respostas para todas as nossas dificuldades. Mas respostas maduras. Não mais aquelas que a gente aceitou durante um determinado tempo das nossas existências e em outras encarnações. É assim porque tem que ser. É assim porque Deus quer. É assim porque você merece. Sim, mas eu mereço por quê? Por que Deus quer que eu passe por essa situação? Por que eu preciso passar? Essas são as perguntas e os pedidos maduros que a gente tem que buscar. Não é
uma atitude conformista. Não, eu estou assim, assim é a vontade de Deus. A marcha, ela é constante. Marchar significa que mesmo parado, nós, achando que nós estamos parados, estamos nos movimentando. Fisicamente eu posso estar preso a uma cama. Mas espiritualmente eu posso estar trabalhando. Mesmo preso em determinadas situações advindas por situações e doenças do corpo físico, eu posso estar marchando às esferas superiores. Ou seja, caminhando, buscando um aprendizado. Não pense que nós somos compelidos a ficarmos eternamente na mesma situação. Precisamos mudar. Precisamos ajudar nesse processo de mudança. E tem uma frase muito conhecida, né? Quem gosta, tem um pessoal aqui amigo, né, da física quântica, que gosta do Einstein, que gosta de ouvir. Tem uma frase muito conhecida que o Einstein fala o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O que ele está dizendo com isso? Você faz a mesma coisa e quer que aconteça uma coisa diferente, um resultado diferente? Você continua se machucando, continua machucando os outros e você quer colher o quê? Você quer colher felicidade? Então, procure modificar-se. Se a gente continua cometendo os mesmos erros, tendo os mesmos comportamentos que nos adoeceram, tanto no plano físico como no plano espiritual, nós continuaremos colhendo dores e dificuldades. Porque a lei de justiça é uma lei de aprendizado. Todos nós estaremos e estamos matriculados na classe, na escola necessária para o nosso crescimento espiritual. Então, muitos reclamam do planeta Terra, mas é esse planeta que a gente precisa estar. É esse planeta que está nos dando essa oportunidade de crescimento. E muitas vezes a gente diz, mas não fui eu quem pedi. Eu não lembro de eu ter pedido nessa encarnação para passar por tanta dificuldade. A gente não lembra, mas a gente pediu. Pediu muito. Insistiu, às vezes pediu mais até do que nos foi concedido. Mas Deus é tão bom conosco, tão sábio, tão justo, que Ele não deu tudo, muitas vezes, que a gente pediu. Porque quando a gente mergulha, quando a gente cai, quando a gente recebe a primeira ajuda, a gente promete muita coisa. Não, eu não vou fazer mais. Daqui para frente, as coisas não vão mudar. Eu não vou ter mais essas atitudes. Mas daqui a pouco a gente, quando está caminhando sozinho, a gente lembra, né? Sozinho ninguém caminha, mas no modo de dizer, quando a gente se levanta, a gente esquece o que nos levou à queda. E muitas vezes a gente tende a cair novamente. Então, não esqueçam. Tenhamos sempre a consciência de que a gente pediu, e pediu muito para passar por essas experiências. E se nós estamos passando, é porque delas vamos tirar um grande aprendizado. Se estamos passando por essas dificuldades, agradeçamos. Porque tenho certeza de que aquele que conseguir dar lição, vivenciar de forma construtiva o aprendizado, será um vitorioso nessa encarnação. E Mateus continua: pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Então, eu já expliquei, nós pedimos para passar por essas situações. Nos foi concedida a bênção da reencarnação. E o que nós estamos fazendo das nossas existências corpóreas? O que é que nós estamos fazendo com o corpo que recebemos? Com tudo que nos foi dado, inclusive materialmente, para que a gente passe por essa experiência, por esse aprendizado. O que é que a gente tem feito?
O que é que a gente tem aproveitado verdadeiramente? O que é que nós temos refletido na nossa conduta interior? Será que a gente usa, usufrui e esquece? Ou será que nós estamos realmente buscando ressignificar, compreender melhor o sentido da nossa existência? Nós precisamos compreender e termos a certeza de que somos e que deveremos participar nesse processo de crescimento interior. Que nós somos espíritos e, como tal, somos obras, frutos do amor de Deus. Então, precisamos colaborar. O Erich Fromm diz o seguinte: a felicidade é a aceitação corajosa da vida. O que é felicidade? Ele não está dizendo que felicidade está nas coisas materiais. Ele não vem nos convidar a dizer que felicidade é ter ou ser isso ou aquilo. É a aceitação corajosa do que estamos vivenciando hoje. É olhar para si, é olhar para dentro de mim, cada um dá esse mergulho e diz assim: bom, eu vou ser feliz com o que eu tenho, com o que eu posso e com o que eu estou passando. É ter coragem. Coragem e aceitar. Se eu tenho limites ou limitações, que bom. Um dia não os terei. E o que é que eu posso fazer com isso? Mudar. Transformar. Crescer. Isso é ter felicidade. Porque a gente sabe que no mundo em que estamos encarnados, a felicidade ela é transitória. Nós não temos o conhecimento da felicidade plena. Então, o que é que vai nos felicitar? É saber que nós estamos de bem conosco, com a vida, com o outro. Mesmo que por períodos curtos de tempo. Mas isso vai ter uma consequência orgânica, uma consequência positiva no nosso espírito. E volto mais uma vez. O que é que estamos fazendo para sermos felizes? Ou para buscar essa felicidade que nós tanto queremos e muitas vezes nos queixamos da falta. Mas o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou construindo? O que é que eu estou ressignificando, cedendo, aprendendo, perdoando? O que é que eu estou fazendo desse corpo que me foi concedido por misericórdia de Deus? O que é que eu estou fazendo do aprendizado que tenho hoje? E ajudando a transformar não só a mim, mas a uma comunidade inteira de espíritos encarnados. Essa é a nossa pergunta. Esse é o nosso convite para o Evangelho. E Mateus continua no capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ora, ele está dizendo o quê? Se nós que somos imperfeitos, ao vermos alguém que amamos pedindo socorro, a gente concede, a gente faz o melhor para, imagina Deus. Então, vamos refletir sobre essa oportunidade que nos foi concedida, que nos está sendo concedida por Deus. Quem de nós tem coragem de negar a alguém auxílio, ajuda, amparo e proteção? Eu acho que nenhum de nós mais.
Porque a nossa consciência já foi despertada. Nós já recebemos esse convite. Quem recebe um convite sabe do compromisso que tem. Então, nenhum de nós, a gente às vezes não faz o quanto pode, tanto quanto pode, mas para os mais próximos a gente já consegue fazer. Então, se a gente não nega aos que a gente ama, aos que a gente respeita, avalie o nosso Pai. E nós não podemos deixar de trazer reflexões que Kardec buscou no seu trabalho imenso, como codificador da doutrina espírita, trazermos essas reflexões. O livro Céu e Inferno, ele traz, na parte primeira, logo no início do livro, ele nos traz a afirmativa. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Todos nós experimentamos isso. Está lá, no livro Céu e Inferno. Assim que a gente começa a leitura, a gente vai vendo isso. Todo homem experimenta essa necessidade, essas necessidades. Então, nós também experimentamos. Mas precisamos de responsabilidade, ou maior responsabilidade, nas coisas que nos são concedidas e confiadas em nome do amor e da benevolência do Pai. Nós precisamos sim crescer, aprender, mas também a multiplicar, a ceder, a dividir. Amor, paciência, tolerância. O Livro dos Espíritos, acho que todos conhecem, ele, na sua conclusão, Kardec traz colocações riquíssimas de acerca de toda a obra. E ele falando de doutrina espírita, e ele vai explicando, né, no final, na conclusão do Livro dos Espíritos, o que é o espiritismo, né? O que o espiritismo vem trazer enquanto terceira revelação para as nossas vidas. E nos é trazida essa frase. A força do espiritismo, ele está falando aqui do espiritismo. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. O que ele está nos chamando a atenção aqui? Que a força da doutrina espírita não está nos atos exteriores, não está nas práticas intelectuais apenas. Ele está no apelo que dirige à nossa razão. No apelo que dirige ao nosso bom senso, a que a gente pense se é bom mesmo o que a gente está fazendo, conosco e com os outros. Então, a força da doutrina espírita não está nas palavras escritas e lidas na codificação apenas. Não está no intelecto daqueles que acessam as grandes obras da humanidade. Não está na leitura, mas está na prática. Porque é impossível conhecer, aceitar e compreender o Evangelho sem vivenciá-lo. Não nos é dado mais essa acomodação. O bom senso nos chama, e nos chamou até a noite de hoje. Eu posso conhecer todos os livros. Eu posso conhecer diversas ciências. Eu posso conhecer e ter passado por várias religiões. Mas sem a prática, do que me adianta? Do que me adiantou? Sem o bom senso na prática e nas colocações de minhas ideias e de minhas atitudes, sem razão, de que me serve? De que me serve um corpo físico, uma consciência desperta,
se eu não uso para o bem, se eu não uso para o crescimento, se eu não aproveito em benefício de um crescimento individual e, consequentemente, coletivo? O que eu estou colaborando? O que eu estou fazendo nessa existência? E eu gostaria, chegando próximo já ao finalzinho, que a gente pensasse e repensasse nesses convites que a vida nos faz, através desse mergulho interior, através desse despertamento, através do convite às lições evangélicas, mas que não estão só na leitura intelectual, mas na vivificação plena, ou pelo menos o que a gente consegue fazer, de forma que sejamos o evangelho ou o exemplo aonde quer que a gente esteja, ou o bom exemplo. Que tenhamos o bom senso de quando a gente falar do Cristo, a gente o represente. Que a gente tenha um bom senso de quando a gente falar de amor e a razão, a gente assim o faça. Que nós recebamos esse chamado, não como castigo ou punição, mas como oportunidade e agradecimento em poder servir ao Cristo e à coletividade. Porque ninguém é feliz servindo só a si. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue transformar sem dar as mãos uns aos outros. Então, existe, eu vou citar aqui, Tempo de Travessia, de Fernando Teixeira de Andrade, para que a gente possa refletir nesse tempo que nós estamos vivendo, que é uma travessia, tanto física quanto espiritual. E ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, que tenhamos coragem de fazermos as nossas travessias com muita calma, com muita razão e na certeza de que estamos sendo sempre amparados por Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, por Jesus, nosso governador espiritual, e por todos os benfeitores espirituais, nossos amigos, anjos e protetores, que junto às esferas maiores estão nesse momento buscando o nosso auxílio, o nosso amparo, para que a gente cresça e caminhe rumo às esferas superiores. Muita paz.